Ariana Grande vai se afastar dos A holofotes. cantora Ariana Grande decidiu pisar no freio. A Ariana Grande anuncia Sido pausa alvo na de comentários sobre a magreza extrema. Imensas críticas à sua aparência. perda de peso visualmente significativa nos últimos anos. Existe um tipo de notícia que, no universo pop, quase sempre soa como um alarme de incêndio. Não é uma separação, não é um escândalo e nem mesmo uma grande polêmica nas redes. É quando um artista decide dizer que vai parar. E foi exatamente isso que aconteceu quando a assessoria de Ariana Grande confirmou que a cantora vai se afastar da vida pública após escrutínio sobre sua aparência. Para entender esse momento, é preciso voltar um pouco no tempo. Nos últimos 2 anos, a vida de Ariana Grande foi dominada por um único projeto gigantesco: os filmes da franquia Wicked, nos quais ela interpreta Glinda. Foram meses e meses de divulgação internacional, entrevistas, tapetes vermelhos, aparições em programas de TV ao redor do mundo. Um tipo de exposição midiática que poucos artistas enfrentam na carreira inteira, condensado em uma janela de tempo relativamente curta. Esse volume de aparições públicas trouxe consequências que iam muito além da promoção de um filme. A imagem de Ariana passou a ser dissecada constantemente pelo público e pela imprensa. E um dos temas que mais ganhou força nesse período foi a magreza extrema da cantora. Comentários sobre seu corpo se tornaram recorrentes, muitas vezes disfarçados de preocupação, outras vezes claramente hostis. A equipe de Ariana chegou a se manifestar sobre o assunto, reforçando que a rotina de shows dela é fisicamente muito exigente e que ela segue saudável apesar da aparência que gerava tanto debate. É nesse contexto de vigilância constante que Ariana lançou, em agosto de 2026, o álbum Petal. E foi justamente esse lançamento que colocou mais lenha na fogueira. O clipe da faixa título se tornou o verdadeiro estopim da polêmica. As imagens reacenderam com força total a discussão sobre o corpo de Ariana, e as redes sociais voltaram a se dividir entre quem defendia o direito da cantora de ter a aparência que tem, e quem via ali um sinal de alerta sobre magreza extrema sendo naturalizada por uma das maiores pop stars do planeta. Foi em meio a esse turbilhão que a notícia do hiato veio à tona, apenas 2 dias depois do lançamento do álbum. E poucos dias depois, durante um show da turnê em Chicago, a própria Ariana decidiu se pronunciar diretamente com o público, ao vivo, no palco. Ela disse aos fãs que a decisão não tinha sido reativa, nem impulsiva, mas sim algo que vinha planejando havia bastante tempo, tomado de um lugar de reflexão e de empoderamento pessoal. The announcement that was made yesterday was not a reactive or impulsive thing. It is something that I had decided. It's a plan that I had quietly made a long time ago. And it's a decision that was made from a thoughtful and empowered place. And I want you to know that many things can be true at the same time. That my fans were worried that negativity was ruining things for me. But I just have to say, that could not be more the full opposite. O que o caso de Ariana Grande expõe, no fundo, é uma questão que vai muito além dela. Estamos falando de uma indústria em que o afastamento voluntário de um artista costuma ser lido pelo público como sintoma de crise ou até de fracasso. Poucas vezes essa pausa é entendida pelo que realmente é, um ato de autopreservação. Vale lembrar como funcionava a lógica da indústria antigamente. Nos anos 70, por exemplo, artistas como David Bowie lançavam álbuns quase todos os anos, movidos pela pressão das gravadoras para bater metas de vendas físicas. Hoje, na era do streaming, os artistas ganharam mais liberdade para amadurecer projetos ao longo do tempo, mas em troca, precisam alimentar o algoritmo o tempo inteiro. Singles avulsos, remixes, versões deluxe, conteúdo audiovisual, presença constante nas redes sociais. Essa lógica cria um ciclo perigoso.
quanto mais bem-sucedido o artista, maior a vigilância do público sobre sua vida, seu corpo e suas escolhas. E quando essa vigilância vira hostilidade, a relação entre artista e fã pode se tornar tensa, às vezes até hostil dos dois lados. Aceitar dar um passo atrás, correndo o risco de ser esquecido por um tempo, exige um tipo de desapego que nem todo artista consegue exercitar, especialmente quando está no auge da carreira. A história da música está cheia de exemplos de que esse afastamento, longe de significar o fim, pode ser exatamente o contrário, o início de algo maior. O próprio David Bowie viveu isso na pele. Em meados dos anos 70, ele estava à beira de um colapso físico e mental, consumido por um vício pesado em cocaína. A saída dele foi se mudar para Berlim e viver de forma quase anônima, longe dos holofotes, mas nunca longe da criação. Foi desse período isolado que nasceu a chamada Trilogia de Berlim. Os álbuns Low, Heroes e Lodger, hoje considerados 3 dos trabalhos mais aclamados e influentes de toda a carreira dele. Esses casos apontam para um ponto essencial: criatividade precisa de respiro. O último álbum de Ariana Grande, aclamado pela crítica e pelo público, foi Positions, lançado em 2020. Os 2 trabalhos seguintes dividiram opiniões de forma bem mais evidente. E talvez isso não seja coincidência. É difícil viver experiências profundas o suficiente para alimentar uma boa canção quando a rotina é feita de turnê após turnê, tapete vermelho após tapete vermelho, sem qualquer intervalo real. Se você reparar, vai perceber que a história da música está cheia de nomes que, em algum momento da carreira, escolheram ou foram forçados a sumir. Alguns voltaram maiores do que eram antes. Outros nunca mais foram os mesmos. E o mais interessante é que, olhando esses casos lado a lado, dá para entender que o hiato de um artista raramente tem uma única causa. Às vezes, é esgotamento físico e mental. Às vezes, é a necessidade de reconstruir uma imagem depois de uma polêmica. Às vezes, é simplesmente o desejo de desaparecer por tempo suficiente para voltar a ser gente antes de voltar a ser artista. Se existe um caso que virou praticamente sinônimo da palavra hiato dentro da música, esse caso é o de Kate Bush. Em 1993, ela lançou o álbum The Red Shoes, um trabalho marcado por uma sequência de perdas pessoais avassaladoras. A morte do guitarrista e amigo Alan Murphy, a morte da própria mãe e o fim de um relacionamento longo com o baixista Del Palmer, que continuou sendo parceiro profissional dela, mesmo depois da separação. Kate simplesmente parou de conseguir trabalhar e, ao invés de forçar a barra, ela sumiu. Foram 12 anos de silêncio quase total, sem entrevistas, sem shows, sem qualquer sinal de que voltaria a lançar música. Nesse período, ela se dedicou à vida pessoal e à criação do filho, Bertie, nascido em 98. Quando finalmente voltou, em 2005, com o álbum duplo Aerial, a recepção foi de espanto e reverência ao mesmo tempo. Kate Bush havia se tornado a prova viva de que um artista pode desaparecer completamente do radar da indústria e, ainda assim, ser recebido de braços abertos quando decide voltar. Poucas décadas depois, o R&B viveu o seu próprio capítulo dessa mesma história. E o protagonista foi D'Angelo. Em 2000, ele lançou Voodoo, um álbum aclamado que rendeu Grammy. O problema foi o que veio junto com o sucesso. O clipe de Untitled, How Does It Feel, em que ele aparece filmado do peito para cima, transformou D'Angelo num símbolo sexual instantâneo, um rótulo que ele nunca quis carregar. Incomodado com o fato de que sua música estava sendo ofuscada pelo próprio corpo, ele começou a se afastar dos palcos e, aos poucos, sumiu de vista. O que veio depois foram 14 anos de silêncio, marcados por problemas com vício e por um processo lento de reconstrução pessoal. D'Angelo só voltou a se apresentar publicamente em 2012,
E o álbum que todo mundo esperava, Black Messiah, só chegou em 2014, de surpresa, lançado num fim de semana sem aviso prévio. 14 anos depois de Voodoo, ele provou que também dava para voltar maior do que tinha ido embora. Na mesma geração, Lauryn Hill viveu uma versão ainda mais radical desse afastamento. Depois do sucesso monumental de The Miseducation of Lauryn Hill, em 1998, um dos discos mais aclamados da história do hip-hop e do R&B, ela praticamente desapareceu da vida de estúdio. Evitando o circuito tradicional da indústria por décadas. Lauryn se tornou, para uma geração inteira de fãs, o símbolo definitivo do artista que prefere o silêncio à repetição. E vale lembrar de um caso que não é bem sobre saúde mental, mas que entrou para a história como um dos hiatos mais absurdos do rock, o de Axl Rose e do Guns N' Roses. Depois do álbum The Spaghetti Incident, de 93, a banda praticamente desapareceu do mapa por 15 anos, enquanto Axl trabalhava, sozinho, num álbum que virou piada na própria indústria antes mesmo de sair. Quando Chinese Democracy finalmente chegou, em 2008, ele já tinha se tornado praticamente um mito urbano da música. O exemplo mais emblemático dos anos 2000 é, sem dúvida, Britney Spears. O colapso vivido por ela entre 2007 e 2008, transmitido em tempo real pelos paparazzi e pela imprensa, resultou não apenas num afastamento forçado da carreira, mas na imposição de uma tutela que controlaria a vida dela por mais de uma década. É provavelmente o caso mais extremo de toda essa lista, o ponto em que exposição excessiva deixou de ser desconfortável e se tornou, de fato, destrutiva. Justin Timberlake viveu uma versão bem mais branda dessa mesma lógica. Depois do escândalo do Super Bowl de 2004, quando ficou no centro da polêmica ao lado de Janet Jackson, o mais injusto naquela história foi a diferença de tratamento. Janet foi duramente castigada pelo episódio do Super Bowl, teve sua música prejudicada por boicotes e chegou a ser afastada de eventos importantes, enquanto Justin, que estava diretamente envolvido no momento, praticamente seguiu sua carreira normalmente. Ele sumiu do circuito musical por cerca de 2 anos, até voltar em 2006 com Future Sex/Love Sounds e reconstruir a imagem quase que do zero. Já a geração mais recente de popstars parece ter aprendido, ainda que às vezes tarde demais, que parar antes do colapso é melhor do que parar depois dele. Selena Gomez cancelou a turnê do álbum Revival em 2016 e se afastou da vida pública por cerca de 1 ano, num momento em que enfrentava ansiedade, depressão e complicações de saúde ligadas ao lúpus. Justin Bieber fez algo parecido. Cancelou o restante da turnê Purpose em 2017 e ficou praticamente 3 anos fora do circuito musical, retornando só em 2020 com o álbum Changes. Taylor Swift também teve o próprio ano de silêncio. Depois do desgaste público envolvendo Kanye West e Kim Kardashian em 2016, ela sumiu por quase 1 ano inteiro, um período que a própria cantora batizou de "o ano em que fiquei quieta". Katy Perry seguiu uma lógica parecida. Depois do desgaste da era Witness, em 2017, recuou da vida pública por cerca de 3 anos, antes de voltar com Smile, em 2020. E se tem um artista que representa o oposto completo da lógica de hiperexposição que domina o pop atual, esse artista é Frank Ocean. Depois de Channel Orange, de 2012, ele sumiu por 4 anos até lançar Blonde, em 2016. E desde então, voltou a desaparecer. Já se passaram quase 10 anos sem um álbum novo, sem entrevistas regulares,
sem qualquer explicação pública. Frank Ocean transformou o próprio silêncio em identidade artística, provando que é possível permanecer relevante mesmo sem nunca aparecer. Adele seguiu por um caminho parecido, embora mais comunicativo. Entre 25, de 2015, e 30, de 2021, se passaram 6 anos de silêncio, justificados publicamente por divórcio, maternidade e um processo profundo de cuidado com a própria saúde mental. Um padrão fica evidente. Uma pausa na carreira nunca é sobre desistir da música. É sobre sobreviver a ela. Alguns desses artistas escolheram parar antes de quebrar. Outros só conseguiram parar depois de já terem quebrado. Mas em praticamente todos os casos, o afastamento foi o que permitiu que a carreira continuasse existindo depois. E é exatamente por isso que o caso de Ariana Grande não é um caso isolado. É apenas o capítulo mais recente de uma história que a música pop insiste em repetir, geração após geração. A de artistas que precisam desaparecer por um tempo para não desaparecerem de vez.